Internautas de Itapipoca, o abraço do professor Ivan Paixão, que está sequenciando uma série de vídeos fruto de uma pesquisa esta que tem continuado para levar para o teu celular, senhor e senhora, professor, professora, alunos do município de Itapipoca ou todos aqueles que desejam conhecer mais um pouco da história da cidade dos Três Climas. Este é o vídeo número 32, 32º, de uma série que mostra a história da Itapipoca no longo dos anos. Numa época mais recuada no tempo, estamos na Itapipoca, que tinha seus principais bairros, como adiante estão alinhados: Rua do Fogo, Fazendinha, Boa Vista, Coqueiro e Estação, os quais no vídeo anterior foram comentados a respeito de cada um deles, e finalmente chegamos ao centro da terra dos Três Climas, e dele agora vamos nos ocupar. O centro da Itapipoca, em tempos mais recuados, foi surgindo como aglutinador de todas as necessidades dos habitantes espalhados pelos bairros que formavam o cinturão da pequena urbe. Estes precisavam de um lugar para reverenciar sua fé, buscar contatos com as autoridades, resolver pequenos problemas oferecidos pelas várias repartições, finalmente contemplar, vez por outra, cenários diferentes da sua espersa vizinhança, buscando no centro fazer seus pequenos negócios, até mesmo de troca, como o que produzia feijão, trocava por goma e assim por diante. Quem a dinheiro comprava, o fazia nos pequenos comércios então existentes naquela área da acanhada e pequena cidade. Todo este diminuto movimento era feito a pé ou no lombo de animais. O mais que levantava com modéstia em redor do pequeno núcleo populacional, constituído pelos poucos bairros existentes, era o interior, onde moradores ocupavam suas casas de taipa, distantes umas das outras, e viviam praticamente as suas individualidades, porque neste tempo de pouco dinheiro e, em consequência, ninguém tinha o que vender, salvo os poucos e pequenos comerciantes, até certo ponto modestos, para atendimento de uma população extremamente pobre. A história de Itapipoca esconde memórias semi-destruídas.
A cidade de Itapipoca, desde o seu início, foi muito bem planejada, em razão da área escolhida pelos primeiros habitantes ter sido uma planície. É de se concluir que os planejadores do momento inaugural desta futura cidade fizeram abrir largas e retas ruas, aproveitando a natural topografia facilitadora para a materialização deste incremento. Mesmo sem ter notícia de como a expansão geográfica aconteceu, as evidências são claras quando se constata, pela natural formação de cada bairro, que finalmente todos cercavam com um cinturão, se tornando como elemento facilitador do acesso à população ainda pequena para o centro e vice-versa. Se, do modo como iniciou, atendeu aos anseios do povo, o continuar nos mesmos moldes também recebia, no longo das décadas, os mesmos planos como dantes. Neste passo, Itapipoca chega à adolescência, como é natural, se enfeita, buscando ser a cidade mais sedutora da região. Os prédios obedecem os alinhamentos das ruas bem traçadas, que precisavam ser arborizadas. Espontaneamente, à guisa de sombras, os proprietários plantavam árvores na frente de suas casas, que lhes dão o almejado frescor em tempos quentes de verão, como nos meses de setembro, outubro e novembro, por exemplo. As árvores serviam também para amarrar os animais pelos cabrestos, porque estes eram os meios de transporte de então. Em meio a uma cidade em crescimento, embora lento, o que é natural, surge um homem que deixou nos registros dos cartórios sua belíssima letra manuscrita e nas ruas da cidade as inúmeras mangobeiras e oitis que plantou. Seu nome é Joaquim Paixão, casado com dona Franklina Magalhães Paixão, de cujo casal nasceu 4 filhos: Ari, Zoé, Ivo e Leia. Os bailes da prefeitura. A Itapipoca antiga guardava com rigor a separação das classes sociais, e o fato ficou muito claro sem rodeios. Havia os ricos e havia os pobres, e tal como a água e o óleo, eles não se misturavam por nenhuma hipótese. Nesta época, os ricos estavam sempre com os ricos e os pobres sempre com os pobres. Porém, os pobres se aproximavam dos ricos, guardando a respeitável distância para trabalhar. As mulheres pobres trabalhavam nas residências dos ricos, desde a cozinha até os mais diversos serviços de limpeza e arrumação, da lavagem de roupa no rio ou na cacimba, e o engomar no ferro de brasa, mantendo as peças alvíssimas e muito bem passadas. Do encher
os potes trazendo água na cabeça, em latas ou cabaças, e muito mais obrigações, dependendo do tamanho da casa e da quantidade de pessoas que nelas habitavam. Cabia aos homens toda sorte do trabalho pesado, e ambos faziam com a devida consciência de que aquele era o seu lugar. Em todas as atividades do dia a dia era assim, inclusive no lazer. No prédio da Prefeitura Municipal, que é o Paço Municipal, onde funcionavam as reuniões do Poder Legislativo Municipal, Câmara de Vereadores, localizado na Avenida Anastácio Braga, que nesta época, na parte térrea, estavam as celas da cadeia pública. Em cima era o salão dos bailes da prefeitura, porque eram ali realizados. O prédio de 2 andares, feito em alvenaria, com fornidos e pesados tijolos e com paredes dobradas, traz o estilo europeu ou português das construções da época do Brasil Colônia e do Brasil Império. Na originalidade, o prédio estava cercado por muros altos da mesma linha arquitetônica do edifício, como um todo, com grande pesado portão de ferro voltado para a Avenida Anastácio Braga, guardando por trabalhada arcada também em paredes dobradas, e no alto da arcada havia em alto relevo as armas do Império. As fachadas, nas suas originalidades, desde o primeiro portão junto à calçada até a subida para a escada larga de madeira trabalhada para acesso ao segundo piso, foram seriamente danificadas, modificadas, destruídas por administrações anteriores. É a Itapipoca que está perdendo sua memória arquitetônica. No primeiro piso, funcionava naquele tempo a cadeia pública, constituída por celas com portões pesados de ferro, em número de 4 módulos, onde os presos ali cumpriam pena. Depois, essas celas receberam reformas para nelas serem instalados os 2 cartórios existentes naquele tempo na cidade de Itapipoca, os quais ali permanecem ainda hoje. Através da larga escada de espaçosos degraus, havia o acesso para a parte superior do prédio. A escada era constituída por 2 lances, toda de madeira de lei, com corrimãos trabalhados até o acesso ao salão do baile. O piso do salão era em assoalho, de longas tiras de palmo de largura mais ou menos, nas cores amarelo e preto. De um lado e do outro do espaçoso recinto havia os jogos de colunas em estilo que faziam a sustentação da pesada obra. O espaço no segundo andar, onde aconteciam os bailes, portanto, o local em que os pares dançavam, era sempre extremamente ventilado, porque em cada lado, nascente, poente, norte e sul, estavam as largas janelas que permaneciam abertas, e por ali havia constante circulação de vento. Do forro de madeira, também trabalhado por mestres carpinteiros, juntava-se a larga moldura com seus destaques em relevo em tons sobre tons. Pendiam os candelabros
de pedrarias brilhantes, e na principal parede o grande espelho de cristal com bordas em rebaixo, encaixado em larga moldura dourada, e este servia para refletir grande parte dos presentes, e nele as senhoras e senhoritas se espelhavam, conferindo roupas, penteados e maquiagens. A orquestra já estava a posta. Tudo reluzia debaixo da claridade, e as famílias começavam a chegar. Homens bem vestidos, embora muitos com mangas de camisas, calça de linho e sapatos de cor especial, outros de terno, de casemira ou linho acetinado, ambos os tecidos importados ou o próprio terno originário do exterior. Os que ocupavam o recinto se espalhavam em cumprimentos e conversas mais demoradas. As damas sentavam nas inúmeras cadeiras de palhinha espalhadas pelo salão junto às paredes, enquanto os cavalheiros, sempre de pé, as cortejavam. Os primeiros acordes eram tocados e o baile iniciava dentro do ambiente privativo dos ricos, com muito respeito e educação. Se alguém desejava tomar um café ou comer alguma iguaria, tinha que descer para adquirir nas poucas bancas existentes no sereno, na parte interna da entrada do prédio. Assim se chegava à madrugada. Contudo, antes do amanhecer o dia, o baile estava encerrado. E como encerramento de mais este vídeo, temos um poema cujo título é Carnaubeira, e ele diz assim: a coberta do casarão é seguro sobre paredes dobradas, passa inverno, passa verão, e ele parece nova, feita pelo velho João, que já morreu aos 90, telhas grandes, bem pesadas, caibros de maçaranuba, sobre linhas muito fortes do pé da carnaúba. Carnaúba é o longo banco do alpendre, assim como o que está no terreiro. Também a bica que junta a água da chuva, são duas bandas da palmeira por onde a água passa, por isso enchem os potes e também os alguidars. No topo da carnaubeira alta canta o amarelo canário, de longe se ouve forte o redobrar da graúna. Palmeira de vida longa, 2 gerações já se foram, passaram por baixo dela de janeiro a janeiro, exuberante e forte, desafiadora e altaneira. Concluindo esse vídeo, que é para o seu controle o vídeo de número 32, nós queremos fazer a leitura de um rápido texto bíblico, Palavra de Deus, que diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dá também como ele todas as boas coisas?
Esse texto está em aos Romanos, capítulo número 8, versículos 31 e 32. Sempre contemplando a palavra de Deus, exercitando a nossa mente para que possamos ter um entendimento profundo de que sem Deus é uma vida plena. Nós estamos nos reunindo aqui na Fazendinha, na rua Coronel Bento Alves, número 309, todos os domingos, a partir das 18 horas. É um convite que nós estamos formulando ao senhor, à senhora, aos jovens, para que nós nos reunamos aqui e ouvirmos a palavra do Senhor e entender que é o Deus da cura, o Deus do milagre, o Deus que opera na vida daquele que tanto necessita de uma operação do Senhor. Venha se juntar a nós. O nosso endereço é Rua Coronel Bento Alves, número 309, Fazendinha. Estamos te esperando e no encerramento deste vídeo nós desejamos a todos vocês muita paz, muita saúde e que Deus os abençoe.